Saudações, doutores e doutoras. Leônidas Ponte falando. O assunto de hoje é média aritmética simples. Vamos ver uma breve teoria, jogo bem rápido e em seguida resolver 5 questões recentes que constaram no Enem. Vamos nessa? Bom, só para você se situar no contexto, né? Existem várias medidas de tendência central, tá? O que é uma medida de tendência central? É basicamente um valor que representa a variável. Então, a ideia da medida de tendência central é encontrar um valor que representa a variável em estudo. Ok? Como eu disse, são várias as medidas de tendência centrais, mas no Enem basicamente são cobrados 3, que é a média aritmética, né, a simples e a ponderada. O assunto de hoje é focado na simples, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre a média aritmética ponderada. O que também consta no Enem é a moda e, por último, a mediana. Lembrando que há outras medidas de tendência central na estatística. Existe a média harmônica, a média geométrica, por exemplo. Mas o Enem ele foca basicamente nessas 3 aí, tá? Então, o que é uma medida de tendência central? É um valor que tenta representar a variável em estudo. E o assunto de hoje é média aritmética simples. Beleza. Vamos lá, então. Bom, começamos logo com a fórmula, né? Aí você olha para essa fórmula, vê um símbolo esquisito aqui, ó. Que isso, né, professor? É de outro mundo, né? Não, não é de outro mundo, não, tá? Isso aqui é uma letra grega, né? Que representa pra gente aqui o somatório, tá? Então não se assuste, tá? A fórmula parece feia, esquisita, mas fique de boa, é super tranquila, é bem fácil. Vamos lá, ó, vem comigo. O que eu vou fazer? A média aritmética eu represento por um x com uma barrinha em cima, tá? Então toda vez que eu tiver um x com a barrinha em cima, é uma representação da média aritmética. Esse sinal aqui, ó, é uma letra grega que representa pra gente somatório, tá? E basicamente xi, o que são xi? São os elementos. Então essa letra grega é o somatório e aqui são os elementos, tá? Então é o somatório dos elementos e n é o total de elementos. Então é bem simples a ideia. O que é a média aritmética simples? Você vai somar todos os elementos e dividir pelo número de elementos, o número de pessoas. Por exemplo, se tem uma sala de aula com 20 alunos e eu quero a média das idades, eu somo as idades dos 20 alunos, todas as 20 idades, e divido por 20. Simples assim. Se eu tiver uma outra sala com 30 alunos e eu quiser a média das alturas, eu somo a altura dos 30 alunos, pergunto a altura de cada um, somo tudo e divido por 30. Então é simples a ideia, é somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos que existem. Perfeito? Vamos seguir então. Questão número 1 de hoje. Professor, já acabou a teoria? Já, é só isso, é só isso. Questão número 1 de hoje, questão que constou no Enem Digital de 2020, saindo do forno aí, ó. O gráfico mostra o resultado do balanço financeiro mensal de uma empresa ao longo de um ano. Então, ó, tá aqui o balanço financeiro, ó. Observe que começa em janeiro, menos 0,6, 0,2 em fevereiro e vai embora, ó, tá? Até o mês de dezembro. Perfeito? Cuidado aqui, ó, são 12 meses, né? Perceba que ele não pulou nenhum. Tem que tomar cuidado aqui, ó, são 12 meses, tudo certinho. Então ele deu aí o balanço financeiro dos 12 meses. Vamos lá, continuando. A questão está perguntando em quantos meses, ó, o resultado do balanço financeiro da empresa ficou abaixo de quem? Da média mensal. Em quantos meses o resultado do balanço financeiro ficou abaixo da média mensal? Então perceba, o que eu tenho de fazer? Encontrar a média mensal. Encontro a média mensal, vejo quanto é que dá e vejo quantos meses, conto, né? Quantos meses vai estar abaixo da média. Vamos lá? Questão bem simples. A fórmula qual é? Ó? Essa é a fórmula da média aritmética. Você vai somar todos os elementos e dividir pelo número de elementos. Como assim, professor? Eu vou somar os 12 meses, ó. Ou seja, vou pegar menos 0,6, mais 0,2, mais 0,8, mais 0,4, menos 0,2, vai embora, eu vou somar até o 2,6, ou seja, eu vou somar os 12 resultados, depois eu vou fazer o quê? Dividir por 12, tá? Essa é a média aritmética simples, soma tudo e divide pela quantidade de elementos. Perfeito? Seria isso aqui, ó, tá? Estou somando tudo. Professor, você está somando, está diminuindo? Não, estou somando. Quando tem menos, você põe um menos. Por exemplo, aqui, ó, menos 0,2, tá? Seria mais, né, que é somatório, né? É mais o menos 0,2 e mais com menos dá menos. Resumindo, não tem sinal, põe mais porque é somatório. Se tem um sinal de menos, deixa o menos, tá? Então eu vou fazer essa operação todinha aqui, ó. Menos 0,6, mais 0,2, mais 0,8. Vou fazer essa conta todinha aqui, tá?
e ver quanto é que dá e depois dividir por 12. Ok? Para o vídeo não ficar muito longo, eu já fiz essa conta. Esse resultado aí de cima vai dar 4,3. Então, ó, eu somando isso aqui tudinho, ó, menos 0,6 mais 0,2, vai embora, fazendo essa conta todinha aqui, vai dar 4,3. Aí eu vou dividir por 12 agora. Então vai dar 0,35 aproximadamente, fazendo essa divisão aí. Ok. Esse é o resultado da média, ó. Essa aí é a média mensal. Mas ele quer saber em quantos meses, ó, aqui a pergunta, em quantos meses ela ficou abaixo, ó, o resultado ficou abaixo da média. Então, 0,35, se você olhar, ó, seria mais ou menos por aqui, ó, 0,35, tá? Seria mais ou menos por aqui, tá? Então, vou colocar uma linha aí para você entender melhor. 0,35 seria mais ou menos por aí. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos meses vai estar abaixo da média, ó. São esses meses aí que eu marquei em azul, ó. Observe, janeiro, ó, menos 0,6 está abaixo da média. Fevereiro aqui, ó, 0,2. Cuidado, 0,2 está abaixo de 0,35. Esses meses todinhos aqui, ó, se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 meses. Letra B, de abóbora, abacate, abacaxi. Ok? Ó, 7 meses. Vamos para a próxima? Questão aplicada nos presídios também em 2020. Eita, muita questão 2020, né? Vamos lá. O quadro mostra o número de gols feitos pela equipe A em campeonatos estaduais de futebol no período de 2007 a 2012. Então aqui, ó, a equipe A fez de 2007 64 gols, de 2008 59 e assim por diante. Perfeito. Faltando ainda alguns jogos para o término do campeonato estadual de 2013, o número de gols marcados, ó, olha só aqui, essa informação é importante. O número de gols marcados pela equipe B era 52. Ok. O técnico dessa equipe fez um levantamento para saber quantos gols sua equipe deveria marcar nos próximos jogos, de modo que, ao final do campeonato, o número total de gols marcados pela equipe B ultrapasse a média de gols marcados pela equipe A. Então, olha só. Qual é a ideia aqui, ó? Ele quer que o número de gols marcados pela equipe B ultrapasse a média de gols marcados pela equipe A nos campeonatos de 2007 a 2017. Perfeito? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou calcular essa média, né? A média é de 2007 até 2012, desculpa, até 2012. E aí vou tentar descobrir o número de gols, ver quantos falta. Simples assim, ó. Ele quer saber quantos gols no mínimo a equipe B ainda precisa marcar. Ok? De novo, a questão quer que o número de gols da equipe B ultrapasse a média da equipe A. Então eu vou calcular a média da equipe A. Depois eu vou fazer o quê? Vejo os 52 gols que a equipe B já tem e vejo quantos falta para ultrapassar. Simples assim. Vamos lá. Então, média de gols da equipe A. O que eu vou fazer? E é o somatório dos elementos pelo número de elementos. Então, eu vou somar esses indivíduos aqui todinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou somar esses 6 indivíduos dividido por 6. Ó. É isso. Ó. 64, mais 59, mais 61, mais 45, mais 61, mais 58. E vou dividir por 6. É isso que é a média aritmética simples. Soma tudo e divide pela quantidade de elementos. Essa soma aí eu já fiz. Ela vai dar 348, tá? Somando essa parte aqui superior, somando esse povo todinho aqui, confia em mim, vai dar 348. Aí dividido por 6, essa divisão dá 58. Então o que é isso? É o número de gols da equipe A. Perceba, a equipe B quer ultrapassar, tá? No mínimo, né? Então ele quer que ultrapasse. Claro que se ele ultrapassar, ele pode fazer 60, ele pode fazer 80 gols, ele vai ultrapassar? Vai. Mas ele quer que ultrapasse no mínimo, né? Como diz o caboclo, na larga, né? Então, o que eu vou fazer? Ele basta de ter o quê? 59. Então, gols necessários para a equipe B, quantos são? Tem de fazer quantos gols? 59, para poder ultrapassar no mínimo, certo? Como ele já fez, ó, 52 e precisa fazer 59 no mínimo para ultrapassar, concorda comigo? É só subtrair, você vai descobrir que faltam quantos? Falta apenas 7 gols. Resposta, letra C de que facinho, doutores e doutoras. Vamos para o exemplo 3. Questão da prova do presídio ou segunda aplicação de 2020 também. Vamos lá. Os pesquisadores de uma empresa especializada em grãos selecionaram 5 diferentes tipos de sementes de feijão e concluíram que, quando armazenadas por até 6 meses, o poder germinativo de cada um desses tipos expressa em porcentagem quantas sementes são capazes de germinar, transcorrido o tempo de armazenamento correspondente.
Considere que o tempo zero corresponde ao plantio direto da semente sem armazenamento conforme descrito no quadro. Então aqui ó, tem os tipos de semente, ó, tá? Aqui o tempo de armazenamento, tá? Em mês, ó, zero, ou seja, não teve armazenamento, plantou logo. 3 meses de armazenamento, aí depois plantou, ver a quantidade de porcentagem, assim por diante. Tem uma tabela aí. Vamos ver o que ele quer. Um agricultor irá plantar 3 áreas distintas utilizando sementes de um mesmo tipo. Então, olha só, ele vai utilizar semente de um mesmo tipo, tá? A primeira área será plantada para aquisição das sementes. A segunda, a primeira área será plantada quando da aquisição das sementes. A segunda, 3 meses após a primeira, e a terceira, 3 meses após a segunda. Ok. Respeitando assim o tempo de armazenamento utilizado pelos pesquisadores. Esse agricultor irá optar pela compra do tipo de semente que apresentar, qual que ele vai comprar? Aquele que apresentar a maior média dos 3 percentuais de poder germinativo. Então, ele vai plantar só um tipo de semente. E qual que ele vai plantar? Aquele que tiver a maior média dos 3 percentuais de poder germinativo. Então, o que eu vou fazer? O tipo 1, eu vou calcular essa média aqui, dos 3 percentuais, 84 mais 84 mais 79, somar e dividir por 3. O tipo 2 também. Vamos ver? Vamos concluir aqui. Segundo essas informações, qual será o tipo de semente adquirida? Então, qual será o tipo de semente adquirida? É aquela que tiver a maior média dos 3 percentuais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter de fazer 5 continhas aqui, para o tipo 1, vou calcular a média, para o tipo 2, vou calcular a média, para o 3, para o 4, para o 5, vou ter de fazer essa conta 5 vezes. Ok? E aí, professor, não tem outro jeito não? Basicamente não, você vai calcular a média. A única facilidade que eu vou fazer aqui é que você vai ver que não vai nem precisar dividir para calcular a média. Vou já explicar por quê. Então, olha só, vamos começar com o tipo 1 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou somar os 3 e dividir por 3. 84 mais 84 mais 79 dividir por 3. Quando eu somar aqui em cima vai dar 247 sobre 3. Eu não vou dividir ainda. Daqui a pouco eu explico por quê. Você vai ver que isso ia economizar um tempo lá na sua prova. Vamos ver o tipo 2? Mesma coisa. Vou somar aqui 85 mais 82 mais 79 dividir por 3. Se eu somar aqui em cima dá 246 sobre 3. Ainda também não vou dividir. Nem eu vou dividir ainda. Daqui a pouco eu explico por quê. Lá no dia da prova você teria de fazer isso para ganhar um tempinho. Tipo 3 também, 86 mais 80 mais 77 por 3. Essa soma aqui dá 243, aí divide por 3, que nós não vamos fazer. Tá? A tipo 4, você vai somar 82 mais 82 mais 80 dividir por 3. Essa soma aqui dá 244 sobre 3. E por fim, o tipo 5, 85 mais 85 mais 76 dividido por 3. Então vou somar aqui, vai dar 246 por 3. Perceba, por que eu não preciso dividir? Porque a questão não quer saber quanto é o valor da média. Ele quer saber qual é a maior média. Então perceba, para encontrar a maior média, eu não preciso dividir. Tá? Como todos dividem por 3, a maior média é aquele que tiver o maior númerozinho aqui em cima. Porque todos dividem por 3. Você percebe que o 247 é o maior dos números. Então com certeza a maior média vai ser o do tipo 1. Porque se o número de cima é maior, o resultado no final vai dar maior. Então perceba que não precisava fazer a divisão. Então você percebe que o que tem a maior média é a semente tipo 1 e a resposta é letra A, doutores e doutoras. Certo? Vamos para o exemplo 4. Questão aplicada nos presídios ou segunda aplicação em 2019. Essa questão aqui tem um comando um pouquinho embaraçado aqui, mas você tinha de ler com calma aqui que vai dar certo. Vamos lá. Um gerente decidiu fazer um estudo financeiro da empresa onde trabalha, analisando as receitas anuais dos 3 últimos anos. Tais receitas são apresentadas no quadro. Então olha só, tá aqui, ele dá as receitas, do ano 1, ano 2, ano 3, é a receita em bilhão de reais, né? 2,2 bilhões, 4,2 bilhões, 7,4 bilhões. Certo? Vamos lá. Estes dados serão utilizados para projetar a receita mínima esperada para o ano atual, que é o ano 4. Então olha só, vai ter um ano 4 aqui, tá? E eu quero projetar essa receita aqui, que é o que ele vai querer descobrir. Quer ver? Vamos lá. Pois a receita esperada para o ano 4 é obtida em função das variações das receitas anuais dos anteriores, utilizando a seguinte regra, tá?
a variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 3 para o ano 2, adicionado à média aritmética entre essa variação e a variação do ano 2 para o ano 1. Vixe Maria, professor, pelo amor de... voei geral aqui, né? Se acalme, se acalme, se acalme que vai dar certo. Eu vou ler de novo aqui, ó. O que ele está dizendo? Que a variação do ano 4 para o ano 3 será igual a quem, ó? Então será igual a variação do ano 3 para o ano 2, adicionado à média aritmética entre essa variação. O que esse essa está se referindo aqui? A linha de português aqui, né? Essa está se referindo à variação do ano 3 para o ano 2. Então, olha só. A média aritmética é entre essa variação, quer dizer, a variação do ano 3 para o ano 2, e a variação do ano 2 para o ano 1. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a variação do ano 1 para o ano 2, que é esta aqui, ó. Vou calcular essa variação, que é a variação do ano 3 para o ano 2. Vou calcular a média aritmética primeiro. Primeiro vamos fazer isso, tá? Perceba, só para continuar aqui a pergunta, ele quer o valor da receita mínima esperada, né, no ano 4, que é justamente o que eu coloquei aqui, essa interrogação, ó, ele quer a receita do ano 4. Então vamos lá, primeiro vamos calcular essa média aritmética aqui, tá? O que eu vou fazer? Do ano 1 para o ano 2, foque na setinha aqui, ó. Quanto foi a variação? Porque a média vai ser a média das variações. Então a variação é só variação de alguma coisa, é só pegar final menos inicial. Então a variação do ano 1 para o ano 2, ou como ele diz do ano 2 para o ano 1, que dá, né, é estranho aqui como o comando diz, mas está no mesmo aqui para efeito. A variação é o que? Vou pegar o final menos o inicial. Então eu vou pegar 4,2 menos 2,2 que dá 2. Lembre-se que a variação é quanto aumentou, tá? Ou quanto diminuiu. Certo, vamos ver quanto é a variação do ano 2 para o ano 3. A variação do ano 2 para o ano 3 é só pegar o que? Final menos inicial. 7,4 menos 4,2, tá? Então se você diminuir aqui, ó, primeiro eu diminuí aqui para achar a primeira variação e agora eu diminuí aqui 7,4 menos 4,2 para achar a segunda variação. Achei as duas variações, ó, que é esta aqui, que é essa variação, que é do ano 3 para o ano 2, e encontrei a variação do ano 2 para o ano 1. Eu encontrei as duas variações. Agora eu vou achar o que? A média aritmética entre essas duas. O que eu vou fazer? Média aritmética entre duas coisas, gente. O que nós vamos fazer aqui, ó? Média aritmética, você soma as duas, ó, e divide por 2. Então, eu vou pegar aqui 2 e vou somar com 3,2 e dividir por 2. Tá? Isso, 2 mais 3,2 dá 5,2, dividido por 2 dá 2,6. O que é isto aqui? É a média aritmética. Tá? É essa média aritmética aqui. Perfeito. Agora, vamos tentar encontrar a variação aqui, ó, do ano 4 para o ano 3. Como é que nós vamos fazer? Eu repetir o comando aqui, ó, tá? Repetir o comando para poder você entender. Aqui, ó, a variação do ano 4 para o ano 3 será igual a quem? A variação do ano 3 para o ano 2. Perceba aqui, a variação do ano 3 para o ano 2 nós já temos, que é o que? Variação do ano 3 para o ano 2 é 3,2, tá? Adicionado a média aritmética entre essa variação, né, que é a variação do ano 3 para o ano 2 e a variação do ano 2 para o ano 1, que é o que? Quanto aqui? Nós acabamos de encontrar, ó, 2,6. Pronto, ó, é isso. Então a variação do ano 4 para o ano 3 é igual o que? A variação do ano 3 para o ano 2, que é 3,2, que está bem aqui, ó, tá? Adicionado, então eu vou somar a média entre as duas variações, que deu 2,6. Então é isso, ó. A variação do ano 4 para o ano 3, tá? Ficou em cima aqui para você entender. Vai ser 3,2, que eu acabei de achar, que eu acabei de encontrar bem aqui, somado com 2,6. Então a variação do ano 4 para o ano 3 é 5,8. Perfeito. Eu achei a variação do ano 4 para o ano 3, o ano 3 para o ano 4, isso vai ser o que? 5,8. Isso aqui, ó, pessoal, é a variação, ó. Esse deltazinho aqui a gente representa como variação. A variação é quanto aumentou, quanto diminuiu. Então pronto, se eu já sei que do ano 3 para o ano 4 aumentou 5,8, e se o ano 3 foi 7,4, é só pegar 7,4 e somar com 5,8 que eu vou encontrar do ano 4, porque a variação é quanto aumentou. É isso. Então, deixa eu ver se eu estou na frente aqui, né, rapidinho. Não, não estou não. Então a variação, né, qual é a receita do ano 4? Eu vou pegar aqui o 7,4, que é a receita do ano 3, adicionado à variação. A variação é quanto aumentou ou diminuiu. Aumentou 5,8.
Então vai dar quanto isso aí? 13,2. Resposta letra C, doutores e doutoras. Vamos para a última questão de hoje, tá? Exemplo 5, olha, a questão do Enem de 2020, a prova clássica mesmo, a prova que a maioria fez. Vamos lá. O técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média de uma equipe de... Não, ele quer aumentar a estatura média de quanto? De 1,93 para, no mínimo, 1,99. Então eu tenho uma média inicial aí que é 1,93 e tenho uma média final que é 1,99. Para tanto, dentre os 15 jogadores que fazem parte de sua equipe, irá substituir 4 mais baixos, que são esses aqui, ó, 1,78, 1,82, 1,84, 1,86. Poxa, gente, isso aí é baixinho, né? Isso é baixinho, eu sou o quê? Nós somos o quê, né? Mas vamos lá, baixinho para equipe aí, né? De basquete. Vamos lá. Para isso, o técnico contratou um novo jogador. Perceba que ele quer substituir os 4 mais baixos. A questão já está dando 1, ó. Para isso, contratou um novo jogador de 2 e 2. Perceba que ainda está faltando 3, né? Mas vamos lá. Vamos ver o que ele diz. Os outros 3, ó, legal. Os outros 3 jogadores que ele ainda precisa contratar devem satisfazer a sua necessidade de aumentar a média das estaturas da equipe. Ele fixará a média das estaturas para os 3 jogadores que ainda precisa contratar. Então a ideia é essa, ó. Vai fixar a média das estaturas para os 3 jogadores que ainda precisa contratar dentro do critério inicialmente estabelecido. Ou seja, a ideia aqui é manter aqui o 1,99 no geralzão. Qual deve ser, ó, olha a pergunta, qual deve ser a média mínima das estaturas em metro que ele deverá fixar para o grupo dos 3 novos jogadores que ainda irá contratar? Então perceba, essa questão aqui já é uma questão mais difícil, tá? Assim, claro que nada assim de outro mundo, mas você tinha de pensar um pouco mais. Qual é o raciocínio então? Qual é a ideia? Olha o raciocínio aqui. Eu vou encontrar a soma dos 15 jogadores. Depois que eu encontrar a soma dos 15 jogadores, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair desses 4 aqui, ó, tá? Porque eu vou retirar os 4 mesmo, aí eu vou encontrar a soma dos 11. Aqui depois o que eu vou fazer? Somar o jogador que já entrou, de 2 e 2, tá? E aí encontrar a média dos, basicamente como se fosse a média dos 12. E por fim eu encontro a média dos 3, ok? Vamos devagar aqui, ó. Vamos lá. Primeiro eu vou encontrar a soma dos 11 jogadores. Qual é a fórmula, né? A média aritmética é o somatório de todos os elementos dividido por n. Então olha só, qual é o raciocínio aqui, ó? A média aritmética inicial aqui, ó, é 1,93. Então vou botar 1,93 bem aqui. Aí esse somatório aqui é o somatório dos 15 jogadores. Mas o que eu vou fazer? Eu vou desmembrar aqui, ó. Já que eu vou retirar os 4, eu vou colocar como somatório de 11 mais esses 4 aqui, ó, para poder a gente eliminar logo esses 4, ó. Ok? Então vamos lá, ó, e dividir por 15. Olha só o que eu vou fazer. Então a média é 1,93, como eu falei, ó. Estou usando aqui a média inicial. Aí eu chamei de S11, ó. S11, a soma dos 11, ó, soma das alturas dos 11 jogadores. Porque aí, ó, os outros 4 eu já coloquei aqui. Então a ideia inicial é encontrar essa soma dos 11 jogadores. Depois eu adiciono o 12º e depois, por fim, eu descubro quanto é a média dos outros 3. Então olha só, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma proporçãozinha, ó, tá? Como se fosse aqui um meio pelos extremos, ó. Vou multiplicar aqui este por este. E vou somar esse povo aqui, ó, logo. Para o vídeo não ficar muito longo, eu já fiz essa soma, vou colocar o resultado. Então vai ficar S11 mais esse povo aqui, tá? Ó, que vai dar 7,3. Então essa soma aqui, ó, dá 7,3. É igual a 15, que é esse 15 aqui, ó, vezes 1,93, porque eu fiz meio pelos extremos. Aí eu vou multiplicar 15 por 1,93. Então, ó, esse 15 vezes 1,93 dá 28,95. E vou passar esse 7,3 somando, vou passar para o outro lado diminuindo, ó, como está aqui. Então, quando eu diminuir isso aqui, vai dar 21,65. Isso é a soma dos 11 que ficaram. Aí o que aconteceu? Já entrou mais um, ó. Entrou um jogador aqui, ó, contratou um novo jogador com 2,2 m. Então eu preciso incluir esse jogador aí. Vamos lá. Então soma das alturas dos 3 jogadores. Como é que eu vou encontrar? Já vou incluir esse aqui, ó, tá? Mais os 11 mais os 3 que eu quero saber, ó. Então qual é a ideia aqui, ó? Vou repetir o raciocínio. A média aritmética agora
vai ser quanto? 1,99, porque eu estou trocando os jogadores, tá? Então, vou botar aqui, ó, 1,99, tá? E aí, a somatória dos jogadores, o que é isso aqui, ó? É o somatório dos 11, mais quem? Mais esse que entrou, de 2 e 2, mais a somatória dos 3 que vão entrar em seguida, ó. Que lembra que é o somatório dos 15. Então, eu somo os 11, que eu já tenho, que é isso aqui, ó. Depois o que eu faço? Somo com 2 e 2, que é esse que entrou. E depois eu encontro a soma dos 3 que vão entrar. Vamos lá? Certinho aí, ó. 1,99 é igual a soma dos 11 mais, né, 2 e 2, tá? Observação aqui, ó. O slide tá com erro aqui, pelo amor de, tá? Aqui não é 2,99 não. Tá errado, deixa eu ajeitar logo aqui. Isso aqui é 2 e 2, que é o jogador que entrou. 2 e 2. Mais a soma dos 3 que vão ficar. Pronto, agora vai ficar bacana. Tá? É aqui, a gente faz, vai corrigido na hora, né? Então vou fazer o que? Meio pelos extremos aqui. E vou substituir o S11, esse valor aqui. Eu vou substituir aqui, ó. Tá? Substituindo o S11, 21,105. Vamos lá. Então vai ficar 21,105 mais 2 e 2, que tá errado aqui. Tá? Deixa eu corrigir aqui. É 2 e 2, porque o jogador que entrou animal não é a média animal. Presta atenção. Perceba que na hora de fazer eu fiz errado, né? Mas depois a conta ficou certa. Porque na hora que eu somar esses dois aqui, é para dar 23,67. Se tiver certo, beleza. Ó, 23,67. Então aqui eu somei certo. Eu coloquei o número errado, mas eu somei certo. 21,105 mais 2 e 2 dá 23,67 certinho. Mais S3 é igual a 29,85, que é essa multiplicação aqui, ó. Tá? Vai dar 29,85. Vai dar isso mesmo, pessoal? Vai. Isso aí tá certo. Só tava errado aqueles dois valores lá, que é 2 e 2, tá? Perfeito. Tira isso daqui. Continuando, vou passar esse povo aqui subtraindo, tá? E aí, é a soma dos 3 jogadores vai dar 6 e 18. Deixa eu só ver se eu tô na frente aqui. Não, não tô não. Ainda não. Então, isso aqui é a soma dos 3 jogadores que vão entrar. Olha, gente, se eu quero a média aritmética, é só dividir por 3, ó. Então, média aritmética das alturas dos 3 jogadores. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou somar a somatória dos jogadores, que é 6 e 18, dividir por 3, ó. Soma aí, ó. Essa somatória dá 6 e 18, dividido por 3. Isso vai dar o quê? 2 metros e 6. Vai ser a média das alturas dos 3 jogadores que vão entrar. Resposta, letra D de doutores e doutoras. Foi uma satisfação estar com vocês hoje. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima.